E a Argentina teve hoje o pior dia de toda a pandemia em número de casos e de mortes. A Argentina registrou hoje 6.792 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e confirmou 168 mortes por Covid-19, números divulgados pelo Ministério da Saúde. O total de contágios em território argentino chegou a 213.535 e o vírus já fez 3.979 vítimas. O foco da crise sanitária continua sendo a província de Buenos Aires, que só nesta terça-feira reportou 1.371 novos casos e 45 mortes na capital e outros 4.337 infectados e 112 óbitos na soma das outras cidades. Aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, o governo anunciou a autorização para que bares e restaurantes passem a funcionar no período noturno no estado. A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira e vale para as regiões que estão há 14 dias na fase amarela do plano de flexibilizações. Quanto aos números, no Brasil, hoje ultrapassamos os 2 milhões de recuperados, uma marca importante. São 2.020.637 recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.437 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, subiu para 97.256 o número de vítimas fatais da doença no país. De ontem para hoje, segundo a pasta, foram 57.152 diagnósticos positivos, o que elevou para 2.859.073 o total de casos confirmados. Ou seja, né, Augusto, por esses números a gente vê que a Argentina, que enfrentou um lockdown bem severo, assiste agora a uma alta do número de casos, e a cidade de São Paulo, que já está num franco processo de flexibilização, com reabertura de bares e restaurantes até estendida, vê a taxa cair. Como temos registrado aqui, reiterado nesse programa, né, nós todos temos dito isso, só depois de passado esse pesadelo sanitário, nós vamos poder examinar com calma tudo o que aconteceu para entender a trajetória e o comportamento do vírus com mais precisão. Algumas coisas já se sabe, mas outras ainda permanecem cercadas por fenômenos bem misteriosos, né? A Argentina fez o lockdown. Aí sim, tá aí uma coisa que já se percebeu. Lockdown não resolve, não é vacina. Não é vacina, ele pode aumentar o contágio. Sobretudo se você faz um lockdown numa cidade, num país que sofre de macrocefalia, como a Argentina, a capital, Buenos Aires ocupa metade, né, abriga metade da população do país, então o problema é lá mesmo, nesse aglomerado ali. Você faz o lockdown e erra o prazo, dá no que deu. Eles até recentemente falavam até com um justificado alívio, que precisava fechar toda a fronteira com o Brasil, que o problema era o Brasil e tal. Não. As coisas se inverteram, enquanto aqui vão melhorando visivelmente, para tristeza, né, da imprensa de necrotério. Essa não noticia nada do que estamos falando aqui. Diminuiu o número de páginas sobre isso e pela primeira vez foi constatado nessa semana que naquelas manchetes que os apresentadores do Jornal Nacional anunciam na abertura do programa não apareceu a pandemia de coronavírus. Eles estão com falta de assunto ruim, porque assunto tem. Então, o caso de São Paulo, evidentemente, passou do pico, está no platô e vai melhorando em vários lugares do Brasil, com abertura econômica em andamento. Teremos aqui algumas oscilações? Teremos. É assim mesmo, o comportamento do vírus, ele volta, ele sobe um pouco em outras partes do mundo, cai aqui e ali, mas o Brasil já se livrou da situação que a Argentina pode estar começando a viver. Então, quem chega aí, banco doutor, quebra a cara. A gente tem poucas certezas e uma delas é de que não se pode acreditar em nada do que fala o pessoal da Organização Mundial de Saúde.
Inclusive, Fiuza, quero ouvi-lo a respeito disso, dessas informações que nós trouxemos agora da Argentina e aqui do Brasil. E ontem eu fiquei devendo para você o tempo para que você falasse sobre a OMS, sobre as mentiras da Organização Mundial da Saúde, né, Fiuza? Se quiser, pode emendar tudo. Vai daí. Não, claro, imagina, não, o Augusto e o Zé fizeram uma exposição perfeita e suficiente ontem sobre esse assunto. Eu só queria assinalar com outro dado que eu tinha em mente e que eu faço agora, é que exatamente isso, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde, ela está completamente desautorizada como referência de saúde no mundo, porque ela pelos delitos, né, cometidos por ela própria. Essa pandemia, a gente está constatando que a maior parte, a imensa maioria das autoridades, ao final do percurso, não terão contribuído para o enfrentamento da própria pandemia, né? As decisões raramente foram decisões que ajudaram as pessoas contra o vírus, fora quem agiu diretamente sobre a saúde, quem agiu diretamente no sistema hospitalar, etc., não preciso ressalvar. O que nós estávamos vendo, Vitor, era o senhor Mike Ryan, da Organização Mundial da Saúde, afirmar de uma maneira leviana e absolutamente irresponsável que o Brasil estava numa situação muito preocupante, porque estava verificando-se mais de 1.000 mortos por dia. E aí o que eu disse no encerramento do programa é o seguinte: a OMS está mentindo sobre a epidemia do Brasil. E ela está. O Brasil nunca teve, em nenhum dia de pandemia, 1.000 mortes por coronavírus. O Brasil chegou à casa dos 900, no pico da epidemia, que foi em maio, e há mais de um mês o país tem decréscimo de óbitos por coronavírus, consistente, como se pode constatar no registro civil, onde estão lavrados, né, registrados, evidentemente, as mortes, né, com o respectivo atestado de óbito pela data, pelo dia. Eu não sei, eu não consigo entender o alcance dessa irresponsabilidade coletiva na malversação desses dados. Porque uma fala como essa, de uma autoridade da OMS, leva imediatamente, Vitor, a população à conclusão inevitável, se não cotejar com nenhuma outra fonte, que muitas vezes não acontece, são tantas fontes dizendo a mesma coisa, que ela conclui o seguinte: a epidemia está escalando no Brasil. O pior está por vir. Isso é uma falsidade. E aqui não é um prognóstico, não é uma bola de cristal, né? Se houver falar segunda onda e tal, isso é outra história. Agora, o percurso da epidemia nesse momento é declinante. É declinante. O contágio se espalha mais, como era esperado, saiu dos grandes centros, passou para regiões, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tinha sido atingido menos, agora com o inverno é mais atingido. Então tem o avanço do contágio que a gente sabe que acontece. Porém, o grande indicador, os dois grandes indicadores são internação hospitalar quer dizer, demanda por UTI e óbitos. E esses estão caindo há mais de um mês. Então, é uma crueldade o que é feito a partir da Organização Mundial da Saúde, que nos leva a constatar, né, sem meias palavras, como uma instituição com essa responsabilidade, com essa visibilidade, traz uma diretriz com as seguintes palavras, aí já não mais só sobre o Brasil. A epidemia vai durar muito tempo. Pode durar muito tempo. Isso nem imprensa marrom faz. Isso nem ONG fajuta faz. Como é que a OMS faz? Solta essa diretriz. Nós vimos anteontem. A
epidemia ainda pode durar muito tempo. Isso não é ciência, isso não é nada, quer dizer, ou melhor, isso é terror. Isso é terror. A OMS está fazendo terror. Os Estados Unidos da América não saíram da OMS por uma birra, porque é um país onde um presidente não pode tomar uma decisão de Estado como essa num arrobo. A sociedade americana não permitiria um arrobo desse. Os Estados Unidos saíram da OMS porque a OMS virou, nesse momento, um agente político contra a liberdade. Ela solta essas frases que são todas para empurrar para aquela ideia, como Augusto já disse, absurda e falida do lockdown. E aí, para completar, Vitor, é o seguinte, a radiografia das estatísticas de mortes por coronavírus, que está sendo revista em diversos países, a Itália já reviu, Reino Unido já reviu, em vários países está sendo revista, ela tem que ser revista de uma outra maneira, e eu vou citar um levantamento feito pela repórter Cristina Grêmio, da Gazeta do Povo, que constatou simplesmente o seguinte: o número de mortos por pneumonia no Brasil em 2020, de março a julho, tem 30 mil ocorrências a menos do que em 2019. Eu gostaria que algum especialista, algum médico viesse nos explicar. Morreram 30 mil pessoas a menos de pneumonia de um ano para o outro? A gente sabe que não. O que aconteceu? Esses atestados foram todos para o Covid-19. E essas pessoas não morreram de Covid-19, elas morreram de pneumonia. E elas tinham esse vírus que se espalha com facilidade. Em acidente vascular cerebral e infarto, aconteceu a mesma coisa. É uma queda brusca de 2020 em relação a 2019. São certamente, Vitor, dezenas de milhares de mortes atribuídas à Covid-19 que não foram causadas pela Covid-19. Agora, o que a gente precisa, nós somos os leigos, nós somos os observadores, nós precisamos de responsabilidade das autoridades. A OMS já chutou o balde, está fazendo terrorismo, está sob suspeita. Quem está passando adiante os dados da OMS, os prognósticos, né, aí, literários, de literatura mórbida da OMS adiante, como se fosse ciência, e as autoridades que estão levando diretrizes à frente dessa mesma maneira também estão sob suspeita. O que nós precisamos agora é de uma clareza, o problema permanece. Não adianta você ficar dizendo que o problema é para sempre, que você acha que é para sempre, que você acha que não vai dar, que você acha que não vai ter vacina. Isso é um crime. As pessoas estão se suicidando porque estão trancadas, né, no confinamento, que, volto a dizer, não há nenhuma demonstração de eficácia, né, no bloqueio de contágio. O confinamento foi mal feito, as pessoas se misturaram dentro de casa, principalmente os mais pobres. Então as autoridades estão nos devendo, né, esse contraste das estatísticas com outros males. Nós estamos falando disso há muito tempo aqui. Eu estou me alongando um pouco só porque eu acho que esse ponto precisa, se a comunidade, se a coletividade quiser continuar agindo com responsabilidade e melhorando o porvir, ela vai ter que ser lúcida em relação a esse ponto, ao alcance do vírus. Senão ela vai ficar para sempre refém de um vírus e da ideia desse vírus.